fiz um louvor agora, gente, que é um resumo, um agradecimento, na verdade. Mas para eu chegar nesse agradecimento, muitas pessoas têm que entender um pouco do que eu passei. Eu quero compartilhar com vocês. Porque às vezes o pessoal acha que a vida é fácil, que para chegar até aqui foi fácil, mas na verdade não foi. Teve uma fase da minha vida, uma das fases, né? Que tive muita ajuda, tive muito conselho, mas nenhum conselho servia para mim. Nenhum conselho eu absorvia, eu não queria ouvir, porque eu estava tão viciado, eu estava tão afundado nas drogas que eu não queria escutar conselho de ninguém. E esses conselhos vinham de amigos da banda, vinham de pessoas que eram próximas a mim. E eu não escutava. Veio da madrinha também, eu não ouvia. Veio da minha avó, né, que eu chamava de vó, que era a Dona Elci. Foi boa pra mim também. Nesse tempo que eu tava morando com ela, que ela me ajudava, me dava um lar, me dava um teto, fazia comida pra mim, eu tentava ajudar ela como eu podia, sabe? Mas como eu tava tão viciado, tão cego, eu só podia fazer algumas coisas boas. Eu não podia dar o meu melhor, né? Fazia coisas pequenas. Aí teve uma época que ela ficou doente. Ela teve um câncer. E já idosazinha, né? Já com uma certa idade, ela não suportou. Mas eu me lembro que quando eu tava ali com ela, do lado dela, cuidando dela, eu cuidava, a filha dela cuidava, a gente fazia o que podia. Eu comecei a me perguntar, meu Deus, o que vai ser de mim, Senhor? O que eu vou fazer da minha vida? O pessoal aqui já me ajuda tanto, mas eu tô tão perdido que eu vou me afundar mais ainda. Eu sabia que eu ia me afundar. E ao mesmo tempo eu não queria dar esse fado, né, pra minha madrinha, que era uma pessoa boa. Eu não queria ser ruim pra ela, que eu já tava sendo uma dor de cabeça. Porque o vício, ele é assim, sabe, gente? Quando a gente tá ali no fundo do poço, a gente não consegue sair. Ainda mais rodeado de pessoas que sabem dos vícios da gente, que tem os mesmos vícios e sempre tá ali na tua porta te chamando pra sair, te chamando pra beber. E eu tinha muitos amigos assim. Mas eu entendo que foi necessário passar por aquilo pra eu estar onde eu estou hoje, sabe? Porque mesmo estando aqui, bem, acho que você também já deve ter passado por isso. A gente às vezes tem um poder de querer, não sei, querer dar lucro, de querer fazer uma merda grande, de querer voltar pro passado. Mas o meu passado, ele foi tão pesado, ele foi tão forte, que ele sempre me lembra e me fala assim, não, Bruno, não volta mais não. Então foi necessário eu passar, por isso que eu entendo que tudo que eu passei, eu tinha que passar. Ninguém tinha que passar por mim. E eu não tenho ninguém pra culpar aqui não, só eu mesmo culpar, porque tudo que eu fiz eu queria fazer. Eu fui com as minhas pernas, fui com as minhas mãos, né? E aí nesse momento, gente, que ela tava já debilitada, voltando pro assunto, comecei a me ver numa situação de que alguma coisa tinha que mudar. E eu já namorei algumas meninas, que eu me lembro, muito pouco assim, sabe? A maioria que eu me relacionei não se importava com o que eu fazia, da droga que eu usava, pra onde eu ia, o que eu tava fazendo, sabe? Não ligava, não dava conselhos. Teve até uma que fez isso, que me deu conselho, que quis me ajudar, que até me deixou, porque eu não mostrei segurança, eu não fui um cara que queria estudar, um cara que queria crescer. Não, ela não via isso em mim, então ela me deixou. E aquilo me deixou tão arrasado, aquilo me deixou tão triste. Eu falei, meu Deus, como é que ela me deixou, vai? Eu falava que queria ser oceanógrafo, que eu queria ser um monte de coisa, e ao mesmo tempo ali era só uma capa, sabe? E aí depois que eu deixei ela, eu fiquei tão revoltado, esculhambei a pobre da menina. Mas hoje eu entendo que foi pro meu bem, né? Aí depois eu me relacionei com mais duas que não ligavam pra nada do que eu fazia. Uma delas até tinha irmão envolvido com droga, essas coisas. E eu sempre escutava uma voz dizendo, sai daí, sai daí. Se a polícia bater aqui, tu vai cair, porque tu é de maior e quem é de menor, meu filho. E dizia, sai daí, eu sabia que tinha que sair daí, e não saía. Foi nesse tempo que eu conheci a Sheila, mesmo estando com essas meninas, né? E aí a Sheila passou por todo esse processo de sofrimento também junto comigo, de traição, de gaia, de um monte de coisa. E aí eu me lembro que quando eu pedi pra Deus que mandasse uma mulher pra mim, eu pedi a ele assim, se eu mandar uma mulher que me tire daqui, que me dê uma direção, que me ajude, porque eu não aguento mais não. Eu não
quero viver nessa vida, eu não quero piorar mais ainda a minha situação, porque eu tava piorando cada vez mais, me afundando cada vez mais. E aí ela passou ainda um processo, poucas e boas comigo, a ponto de eu ainda levar uma das minhas ex para um show que eu fiz, e ela ainda me empresariando, me ajudando. Ah, essa mulher sofreu muito, viu? Assim um pouco na minha mão, sabe? Mas se eu disser pra vocês que hoje a gente não briga por nada, a gente